todos, a todas. Solicito o terceiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Amarildo Araújo, André Lopes, César Lucas, presente. Celso Andreão, Edgar do Esporte, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Broinha, João da Costa, Jorjão, Lelo Couto, Léo do IAPI, Motinha, Renato Machado, Romildo Humildade, Sérgio Camilo, Wander Show, Professor Elim. Ótimo pra caramba, porra. Havendo número legal, em nome de Deus, o aberto a sessão. Solicito para o secretário que faça leitura bíblica. Leitura bíblica. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque a minha alma confia em ti, e na sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 57, 1. Amém. Solicito o terceiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 34ª Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de 2018, 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 13 de junho de 2018. Questão de ordem. Senhor presidente, é uma questão de ordem porque não tem número para ser aprovada a leitura da ata, e nós não podemos ler a ata e depois pegar quem chegou e aprovar a ata. A ata tem que ser, para que eu possa votar, tem que ouvir. E aqueles que vão chegar aqui podem questionar, não, eu não ouvi a leitura da ata. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que a ata seja colocada para a outra sessão ou outro momento. Regimental, coloco a ata para outra sessão. Solicito o segundo e terceiro secretário que faça a leitura do expediente. Achei que ia passar, né? Expediente. Projeto de lei complementar executivo. Processo 2511-2018. Dispõe sobre o transporte em veículo de aluguel e a taxímetro no município de Cariacica, revoga a lei número 040-2012. Encaminha a Comissão de Justiça, Comissão de Obras, Comissão de Finanças. Projeto de lei legislativo. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Processo 2561-2018. Institui o Prêmio Escola Cidadã pela valorização da rede municipal de ensino do município de Cariacica. Encaminha a Comissão de Justiça, Comissão de Educação. Tem jeito não, né? Dispõe sobre a realização de feiras de produtos e alimentos orgânicos, eventuais ações afins que promovam o desenvolvimento rural sustentável no município. Encaminha a Comissão de Justiça e de Saúde. O livro dos vereadores estão abertos. Processo 2591-2018, vereador Wellington Nascimento de Lima, professor Elim. Institui o mês Abril Azul, dedicado à realização de ações educativas para despertar a atenção para o transtorno do espectro autista. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de decreto legislativo, evento cidadão cariaciquense, 21/6/2018, 19 horas. Processo 2588-2018, Amaíde Mota. Concede título de cidadão cariaciquense ao senhor Saulo Souza Nascimento, Angelino João Leite, Ademar Roseto. Encaminha a Comissão de Justiça. Processo 2625, do vereador Ângelo César Lucas. Concede comenda mochuária a várias personalidades em comemoração aos 128 anos de emancipação política do município de Cariacica a Jair Gomes de Freitas, Joselino Sepulcre, Elson Mauro do Nascimento, Ricardo de Rezende Ferraço. Encaminha a Comissão de Justiça.
Processo 2616-2018, da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Concede título de cidadã careciquense ao senhor César Franklin Costa, José Eduardo Alves, Lúcio Soares Gionizelli. Encaminha a Comissão de Justiça. Processo 2582, vereador João Batista de Oliveira. Concede título de cidadão careciquense ao senhor Luciano de Souza Rocha, Anderson Pierre Erlache Silva. Encaminha a Comissão de Justiça. Processo 2612-2018, vereador Jorge Rocha Cardoso. Concede diploma de honra ao mérito ao senhor Rafael Favato pelos relevantes serviços prestados em favor aos munícipes do município de Carecica. Encaminha a Comissão de Justiça. Moções. Processo 2516, do Edgar Pedro Teixeira. Moção de congratulação em homenagem ao Dia Nacional do Policial e do Bombeiro Militar a Marcos Aurélio Branjeski, Hermenegildo Ramos Filho, Ezequiel Alves, Geir Jorge Basto Filho, Marco Antônio Moura Soares e Paulo Marcos Alves, Ivan Luiz Daud e Josimar de Moura. Minha ordem do dia. Processo 2524-2018, vereador João da Costa. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Pastor a Jones Silva Fraga. Moção de congratulação em homenagem ao Dia Estadual do Inspetor Penitenciário a Aquiles da Silva Vicente, João Carlos Gonçalves Júnior, Jamile Fiorotti Xavier, Marcos da Rosa Loyola, Samuel Rodrigues Barbosa, Evandro Loyola Gomes e Leandro Loyola Gomes. Encaminha a ordem do dia. Processo 2569-2018, vereador Romildo Alves de Oliveira. Moção de congratulação a Daniele Santana de Brito, Nilda Santana de Brito, Josué Gomes de Brito. Minha ordem do dia. Processo 2513, de 2018, do vereador Sérgio Camilo Gomes. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Vigilante a Celso Alves Souza e Jesuíno Martins. Encaminha a ordem do dia. Processo 2586, 2018, do vereador Amaíde Motas. Indicações. Operação Tapa-Buraco na rua Duque de Caxias, bairro Boa Sorte. Limpeza, capina e retirada de entulho na rua Valfredo Ferreira Paiva, bairro São Geraldo. Capina, limpeza e pintura de meio-fio na rua Castelo Branco, bairro Nova Valverde. Tapa-buraco na rua Castelo, bairro Nova Valverde. Encaminha a ordem do dia. Processo 2550-2018, vereador Itamar Alves Freire. Implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica na rua F, bairro Planeta. Instalação de uma lixeira grande tipo container com rodas na rua 129, bairro Nova Rosa da Penha 2. Encaminha a ordem do dia. Vereador João Batista de Oliveira, Broinha. Processo 2475-2018. Capina, limpeza e recolhimento de entulho na rua Santa Rosa, bairro Porto Novo. Capina, limpeza e recolhimento de entulho na rua Espírito Santo, bairro Presidente Médici. Operação Tapa-Buracos na rua Travessa Floriano Peixoto, bairro Morro do SESI. Recapeamento asfalto na rua São João Judas Tadeu, bairro Morro do SESI. Capina, limpeza e recolhimento de entulho na rua Bastião Ferreira, bairro Aparecida. Encaminha a ordem do dia. Até me perdi aqui. Processo 2525-2018, vereador João da Costa. Limpeza do ovalão que corta toda a extensão da rua Castro Alves, bairro Piranema. Vereador Jorge Rocha Cardoso Jorjão. Processo 2546-2018. Estudo técnico para serviço de pintura e sinalização de trânsito na ponte sobre o Rio Bubu e em seu entorno, na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, bairro Santa Luzia.
Implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica na rua Princesa Isabel, bairro Vista Dourada. Implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica na rua Oswaldo Prudêncio, bairro Bubu. Implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica na rua Rei Felipe II, bairro Vale dos Reis. A ordem do dia. Processo 2508-2018, vereador Wander Caldeira Portilho. Wander Show. Drenagem e pavimentação asfáltica na rua André Alvarenga, bairro Santa Bárbara. Encaminha a ordem do dia. Processo 2507-2018, vereador Wellington Nascimento de Lima, Elinho. Solicita a Prefeitura Municipal adicionar link destinado à divulgação das vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador no site eletrônico oficial, no menu Serviços Online e em seu aplicativo oficial denominado Portal Cariacica. Solicita a Prefeitura Municipal de Cariacica adicionar link destinado ao chamado protocolo eletrônico em seu site eletrônico oficial. Ciente. Outros. Processo 2595-2018, Prefeitura Municipal de Cariacica. Convida para o programa Cariacica Saudável, dia 26 de 6 de 2018, de 17 às 20 horas, na Associação de Moradores de Castelo Branco. Processo 2594-2018. Encaminha esta Casa de Leis o balancete referente ao mês de abril de 2018. Processo 2425-2018. Tribuna Livre. Paulo César da Silva Passamai, presidente do Comec, requer o uso da Tribuna Livre para explanar sobre o programa Escola Sem Partido. Gostaria de convidar o professor Elinho e o vereador Wander Show que pudesse acompanhar o seu Paulo César Silva Passamani. Tá foda, Marisa, o óculos. Você trocou? É? Trocou ele? Não. Na foto, achei. Então você escreveu para falar, então eu ninguém escreveu, né? Já tá na hora, pode escrever. Avisou. Conversando aí, ué. Fui conversando aí, dá isso, entendeu? Querendo outra coisa, O mas... Rafael Pavato dá isso, entendeu? Ele esqueceu de botar... Esqueceu de botar doutor, botou só... Seja bem-vindo. Por favor. A senhora vai falar também? Ela vai dividir comigo. Ah, é? Qual o nome da senhora? Cida? Gostaria de pedir ao senhor Paulo César que ocupasse a tribuna e a senhora Cida fizesse parte aqui da mesa, ao lado do vereador Amarildo Araújo, do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Senhor Paulo César Silveira Passamanes, vocês têm um prazo regimental de 15 minutos. Vocês podem usar do jeito que vocês acharem melhor. E depois nós vamos abrir para que possa fazer alguns questionamentos os vereadores. E com a palavra, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, tá? Ok, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Paulo César da Silva Passamai, ok? E agradeço primeiramente aos representantes desta Casa de Leis e ao vereador Elinho pela proposição dessa tribuna, ok? Nesta fala, eu vou dividir a fala com a senhora Maria Aparecida Araújo, representante da ASOPAS. Então, nós estamos aqui. Eu estou aqui enquanto professor de História e pedagogo e presidente do Conselho Municipal de Educação de Cariacica. Ok? E a Cida enquanto representante da ASOPAS. Diante disso, estamos aqui colocando o posicionamento contrário do Conselho Municipal de Educação de Cariacica,
em relação à Lei 5.753 de 2017 e o projeto de lei número 148, que institui o programa Escola Sem Partido no município. Que, ao nos considerarmos, enquanto representantes do magistério, compreendemos a referida lei como a lei da mordaça, calando de forma autoritária a relevância do trabalho do professor no seu fazer pedagógico. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que, antes de tudo, compreendemos que a educação, por sua natureza, é ideológica, sim, sendo que toda ação educativa busca como foco a formação humana dos sujeitos envolvidos, respeitando como base os preceitos legais que regem a educação do país, que se encontram discriminados na Constituição Federal de 88 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ressalvamos também, ao considerar a educação eminentemente ideológica no seu fazer, a importância, tá, de Paulo Freire e seus ensinamentos que nos direcionam para a construção de uma educação que prima pela valorização dos sujeitos, né, a formação humana e da formação cidadã democrática. Ok? Entendemos que nós, sim, enquanto educadores, temos o dever, né, de nos posicionarmos perante a educação de nossas crianças e nossos jovens. Dessa forma, não podemos compreender nem admitir que a referida lei venha na contramão da democracia, no sentido de retirar o direito dos professores e alunos de expressarem as diferentes concepções de mundo, representados pela pluralidade de ideias e da diversidade de gênero, étnica, religiosa, que compõe a realidade de diferentes sujeitos que se encontram no espaço da escola. Portanto, é preciso considerar que a educação se faz não só no espaço da escola, mas em diferentes espaços da sociedade. E instituições que fazem parte da formação dos sujeitos educandos, sendo escola espaço de confluência da pluralidade de pensamento de ideias, visando o conhecimento construído historicamente, tendo como base a construção de uma sociedade democrática e plural. No entanto, destacamos, e é preciso enfatizar isso, que a lei em questão, ao tomarmos conhecimento, né, não concebe a educação dessa forma ampla e plural. Pelo contrário, a cerceia. Enfatizamos que a lei e o projeto em questão defende uma ideia de uma escola neutra, vazia de significados. Desconsidera a realidade vivida por todos nós, professores e professoras, né? Vivenciadas pelos diferentes sujeitos, os nossos alunos, alunas, que vivem em diferentes contextos do chão da escola, da nossa comunidade cariaciquense, do cenário desmedido, né? E principalmente produto da desigualdade presente na nossa sociedade. É importante ressaltar também que ela desconsidera os preceitos legais que compreendem a educação como espaço de formação cidadã, estando em discordância não só com o ordenamento legal nacional, reforço a Constituição Federal, ok? Mas também, e a legislação, a LDB, mas também as próprias bases da educação municipal, que tem como a base a formação cidadã dos alunos e alunas da rede, bem como o fortalecimento de ações que proporcionem a vivência democrática. Isso é fundamental, pois a nossa própria legislação ou os nossos direcionamentos da educação municipal
parte do princípio de uma educação cidadã e democrática. É inadmissível concebermos qualquer tipo de interferência no fazer pedagógico do professor e da escola, subjugando os seus profissionais em sua liberdade de expressão e construção de saberes, sejam de ordem política e ideológica, retirando o direito dos estudantes, né, de vivenciarem reflexões sobre a realidade vivida em seus diferentes contextos, interferindo nessa formação humana e cidadã de nossas crianças e jovens. Cabe ressaltar que a referida lei promulgada não teve em nenhum momento, eu gostaria de chamar a atenção, tá, um diálogo ampliado, como merecemos enquanto representantes da sociedade, enquanto professores, educadores e educadoras, tá, com a comunidade escolar e nem com a sociedade careciquense em geral. Além disso, a lei em questão incorre em diversas questões que por si só a tornam inaplicável, em virtude de sua inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da medida cautelar de inconstitucionalidade, onde diz que fere, sobretudo, o artigo 206 da Constituição Federal, que rege sobre a liberdade de ensinar e aprender e o pluralismo de ideias, né? Outra questão, de acordo com o nosso conhecimento sobre a tramitação dessa lei, ela foi discutida em 2015, ela foi vetada pelo Executivo, rejeitada pela Secretaria Municipal de Educação e aprovada em 2015 e publicada em 2017. Isso é inadmissível, representando o Conselho Municipal de Educação, tal situação. E, sobretudo, a questão da temporalidade. Só para ilustrar rapidamente, um dos conteúdos presentes no artigo 4º chama atenção. Os conteúdos morais do programa das disciplinas obrigatórias devem ser reduzidos o mínimo indispensável para que a escola possa cumprir sua função essencial de transmitir conhecimento aos estudantes. Nesse sentido, a proposta não deixa claro que conteúdos e reduz a escola a meramente uma reprodutora de conteúdos ministrados pelo professor. Por fim, informamos que entraremos com a solicitação de ação direta de inconstitucionalidade desta lei, bem como proporcionaremos uma intensa mobilização contra este projeto, né, dos diferentes segmentos que compõem o Conselho Municipal de Educação, que consideramos que amordaça os princípios de uma escola democrática. Destacamos também que há no cenário nacional e no Estado do Espírito Santo uma frente, hoje, tá, de luta formada pelos educadores e educadoras e as diferentes representações da sociedade civil. Um movimento incessante contra o retrocesso que vem ocorrendo na educação em função de ações e posicionamentos arbitrários e conservadores que querem retirar de nossas escolas sua autonomia e sua essência de formação democrática. Assim, para finalizar, nos colocamos à inteira disposição do Conselho Municipal de Educação, tá, desta Casa de Leis e da sociedade em geral, no intento de ampliação desse debate, bem como qualquer temática que esteja diretamente ligada à educação. Agradeço a todos, mas complemento com, por favor, Cida, a fala da Cida, representando aqui outro espaço fundamental que nós também participamos, que é a ASOPAES, Associação de Pais e Alunos do Estado do Espírito Santo, em especial o Núcleo Ariaciga, a qual ela é coordenadora. Por favor, Cida. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Cida Araújo, sou representante e coordenadora do Núcleo Municipal ASOPAES. Tem a instância estadual, que é a ASOPAES, que representa todas as redes, as escolas estaduais, e aqui o Núcleo Municipal, onde nós vimos fazendo um trabalho já com base de enfrentamento a esse projeto de lei, o Escola Sem Partido, onde ele tira o direito do professor em sala de aula de ministrar conhecimento. O professor, ele em sala de aula, eu falo isso como mãe, eu sou mãe de aluna da rede estadual e mãe de aluna da rede municipal.
Tenho uma aluna no ensino médio, uma filha no ensino médio e uma no ensino municipal. Então, nós, pais e mães, nos questionamos que o ensino, às vezes, ele é vago, ele é vazio. E imagina agora, com esta lei que diz que os professores devem reduzir ao mínimo o conhecimento ministrado em sala de aula. Eu me pergunto, enquanto mãe, e pergunto a esta lei, por que reduzir o conhecimento ao mínimo dos meus meninos e meninas, no que se refere a direitos garantidos constitucionalmente, à pluralidade de ideias e de conhecimento? O professor, ele não fica em escolas, em faculdades, simplesmente aprendendo para garantir conhecimento para ele. Ele quer nos trazer conhecimento. Eu sou aluna desses tempos onde não existia pluralidade de ideias. Era disciplina no quadro, copiou no caderno, respondeu e pronto. Saí vazia para o ensino médio, saí vazia para uma faculdade. E só daí, então, eu comecei a entender o que é o ensino, que não é simplesmente entender o que está no papel, e sim ter condição de interpretar uma lei, ter condição de interpretar um texto e ver quando ele atende à necessidade de uma comunidade escolar e quando ele não atende. E esta lei, este projeto Escola Sem Partido, é isso que ele quer pregar. Ele quer pregar a cassação do direito de aprender e de entender o que está escrito. É muito cômodo, digo eu, Cida Araújo, pegar uma lei dessa, tramitar, aprovar e implantar e transformar em projeto de lei para ser utilizado dentro das escolas na atual conjuntura em que se vive. Na atual conjuntura em que se caça direitos, se reprime, mas as pessoas às vezes não têm condição de entender que estão sendo oprimidas, porque não conseguem entender quem é o opressor, não conseguem entender quem caça os seus direitos. Simplesmente um sorriso não resolve o problema. Nós precisamos de solução. Nós precisamos de uma educação laica. Nós precisamos de uma escola onde os nossos filhos vão entrar, vão aprender e vão ter condição de levar para casa o ensino bom, de base, o ensino democrático de verdade. Nós não podemos esquecer que em nosso município temos uma grande quantidade de pais e mães analfabeto técnico, analfabeto ou semi-analfabeto. Onde esse menino que não aprende na escola, ele também não vai aprender em casa. E o que esta lei prega é isso, que o menino tem que aprender de acordo com o crescimento da família. A família é base. Sim, a família é base. Mas que tipo de família está sendo mencionada aqui? Aquela família que estudou em escola particular e que tem condição de mostrar para o menino que isso serve e isso não serve? Não, nós estamos falando da família comum, nós estamos falando da família cariaciquense, que tem dificuldade, às vezes, de ler uma placa de ônibus. Nós estamos falando da família cariaciquense, que tem muita dificuldade de entender o conteúdo e o todo que está sendo pregado nesta lei. E quando se fala em família, eu não me sinto representada por essa lei. E tenho certeza que a grande maioria que aqui represento também não se sente representado por ela. Faço minhas palavras do presidente, que essa lei seja cassada e derrubada. Faremos enfrentamento? Sim, faremos. Audiências públicas? Sim, faremos. Porque isso é inaceitável no nosso município. Um retrocesso tão grande. Visto que essa mesma já foi dita que ela é inconstitucional pelo Supremo Tribunal. Inconstitucional. Por que estamos gastando tempo e dinheiro discutindo algo que não atende? Discutindo algo que já foi dito que é inconstitucional. Não consigo entender por que esta Casa de Lei trouxe, tramitou, aprovou e agora quer enfiar a goela abaixo. Vai ter resistência, sim, vai ter enfrentamento, sim. Eu espero que não seja necessário ter resistência nem enfrentamento, que essa Casa de Lei entenda que isso não atende o município, porque não queremos enfrentar ninguém. Não precisamos. Não precisa. Não precisa enfrentar, porque isso aqui não atende. Isso aqui não atende. Muito obrigada, boa noite. Eu gostaria de que os dois permanecessem e queria abrir para que alguns vereadores quisessem fazer alguma pergunta. Não? Queria agradecer muito. Com a palavra.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas, mesa diretora, presidente César, nobres vereadores, companheira vereadora Ilma. Saudar aqui Paulo e Cida, dois militantes, né, por uma educação pública gratuita e de qualidade no município de Cariacica. Saudar Emiliana, Vitor, Dauri, pessoal do Sindiups que está aí presente, todos os educadores ou não educadores, mas que sonham e almejam, né, por uma educação mais inclusiva e que, de fato, seja de qualidade em nosso município. Dizer que já tive a oportunidade de me posicionar acerca dessa lei, algumas oportunidades aqui na Câmara, mas como ex-militante do movimento estudantil, tive a honra de ser presidente da UESES, entidade estadual dos estudantes secundaristas, fui diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e hoje vejo meus companheiros secundaristas se posicionando contra essa lei que presta um desserviço à nossa sociedade. Então não poderia de vir aqui demonstrar o meu posicionamento mais uma vez. Dizer que nós estamos voltando no tempo. Nós estamos regredindo ao final da década de 90, governo FHC, salvo engano, Lei 2208, que impedia o ensino de sociologia e filosofia dentro das antigas escolas técnicas. E a gente, naquela época, debatia que as escolas técnicas estavam formando apenas apertadores de parafuso e não formava o técnico com a educação propedêutica, libertadora, como deve ser. Então, dizer também que, como falei da última vez, é uma vergonha a bancada do Partido dos Trabalhadores, do meu partido, na legislatura passada, ter votado a favor, em sua maioria, a favor dessa lei, né? Nós temos debatido, né, alguns companheiros do partido têm debatido incessantemente essa questão e o posicionamento contrário é quase que unânime acerca disso. Então, dizer que o nosso mandato, apesar de ter sido uma lei que foi discutida no mandato passado, mas dizer que o nosso mandato é contra e se coloca à disposição para ser signatário deste movimento que vocês, educadores do nosso município, juntamente do Conselho Municipal de Educação, estão fazendo, né, essa ação direta de constitucionalidade para tentar retroagir, né, na aprovação dessa lei e voltar como de fato era. Então, colocar à disposição, não poderia deixar de vir aqui me posicionar contra essa lei que, como o Paulo bem falou, é a lei da mordaça em nossa cidade. Então, muito obrigado e parabéns por vocês se posicionarem em favor da educação pública gratuita e de qualidade. Com a palavra, o vereador Itamar Freire. Gostaria de saudar a todos com uma boa tarde, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Ilma, todos que acompanham. Quero dizer o seguinte: nós temos o entender que a ditadura é quando você impõe uma coisa só. Não quer ouvir o outro lado, não quer entender o que se prega. A questão da lei que nós colocamos aqui e que foi votada, existe um entendimento por trás disso. Não é um grupo só isolado que quer assim e acha assim, não. Nós entendemos e temos um grande segmento que acompanha esse raciocínio. Tem que se discutir as questões. Aí a pessoa diz assim, essa lei é um retrocesso, é um desserviço, porque não respeita os outros que estão do outro lado. Aí é uma prova, ó, educadores vaiando numa discussão. Que tipo de educação é essa que não respeita uma discussão em plenário? É um atraso, esse é o atraso. Eu, Itamar Freire, quero dizer que nós colocamos um projeto que está se discutindo em todo o país. Não é uma questão neutra, não. Porque na hora que a criança vira bandido,
que aprende o que não quer, a escola não vai defender, não. Quem tem que arrumar advogado, quem tem que ir lá é a família. É a família. Mas essas leis atuais querem tirar da família o direito do ensinamento até familiar. É isso que nós discutimos. Então, o caminho é o seguinte: eu, Itamar Freire, quando apresentei, e aqui foi discutido, aqui foi chamadas as questões, e os vereadores que aqui estavam e votaram conosco, discutiram a questão. Nessa casa também passou várias outras leis que nós discutimos. Aí tudo bem, se um segmento entende que a lei está errada, o caminho é esse que os senhores colocaram. Buscar para isso. Para isso, nós temos o Supremo, que julga essas questões de inconstitucionalidade ou não. Então, o que ocorre? Agora nós temos um posicionamento, e esse nós já colocamos nosso posicionamento, e botamos o nosso voto, e defendemos a questão. Aí quer dizer, o cidadão olha a questão da lei no seu total. Nós não estamos querendo colocar mordaça na boca de professores, não. Eu mesmo participo, sou aluno, meus filhos estudam em escola pública. O que nós queremos é que seja respeitado as questões. Uma pessoa aí quer dizer, o professor defende o partido tal, aí ele tem que ensinar aquilo. Ele defende um pensamento dele, que a família pode ser constituída de pessoas do mesmo sexo. Aí ele bota lá aquilo e quer que os filhos de todo mundo aprendam aquilo e levem aquilo como matéria. É isso que nós estamos combatendo. E isso a gente não abre mão. O que o projeto fala é sobre isso. Nós não somos contra o professor ensinar aquilo que realmente tem que ser ensinado, não. Não queremos que seja violado o direito da família, os ensinamentos religiosos, o ensinamento que a família determina e que hoje nessa escola querem mudar. Basta ver o que está ocorrendo hoje, e de vez em quando se aparece aí. Então, dentro desse termo, é que eu digo, não é um desserviço, não é uma afronta à democracia, não, pelo contrário, é respeitar que a família esteja em primeiro lugar, que os pais tenham direito de ensinar aos seus filhos aquilo que é o princípio da família, em vez de ser trocado nessa escola como querem fazer. Essa é a tese que nós estamos defendendo. Olha só. Eu gostaria de pedir o seguinte. Calma, Rogério, calma. Olha só, um momentinho, vereador. Essa lei não está em discussão. Essa lei já foi votada. Essa lei já foi sancionada. Nós estamos aqui fazendo uma tribuna livre para debater um tema importante que vocês trouxeram. E a gente não quer fazer isso aqui em debate político. Por quê? Porque essa lei não está em discussão. Então, assim, eu queria que os vereadores entendessem em que isso está no âmbito judicial e vai ser resolvido no âmbito judicial. Então, eu gostaria que todos os vereadores e também quem está na tribuna livre, a gente levasse o debate para uma tribuna livre, né? Tudo bem? Então, não estou questionando vocês, não. Só estou dizendo que o vereador André e o vereador Itamar, que outros vereadores não levassem isso para um debate dentro, aqui está aberto, todos podem falar, mas não podemos discutir a lei, até porque essa lei já foi votada. Com a palavra, professor Elim. Senhor presidente, vereadora Ilma, colegas vereadores, senhor Paulo, senhora Cida, eu só quero parabenizar a vinda de vocês aqui e dizer, presidente César e demais vereadores, hoje eu dei mais um passo nesse objetivo de buscar clarear o que aconteceu aqui em 2015 e só em 2017 isso virou lei, né? Eu não quero tecer mais nenhum comentário, não. Vocês sabem a minha posição, essa casa sabe. Eu descobri que isso aqui virou lei pelo jornal, não foi nem pela essa Câmara, enfim. E hoje protocolei esse ofício na casa para que a Câmara Municipal se manifeste por escrito, senhor presidente. Que eu já tentei diálogo com o senhor, com a Procuradoria da Casa, e até agora a Câmara não se posicionou legalmente por escrito a respeito de uma lei que foi votada em 2015, votada em regime de urgência,
votada com parecer oral, não tem parecer por escrito. Então, essa lei não foi amplamente discutida. Então, ó, aqui está, eu pedindo o posicionamento da Câmara, por escrito da Procuradoria da Casa, que ela se manifesta para que possa comungar aí com o processo, com o Conselho de Educação, com o Conselho de Pais, vai estar dando entrada pedindo a suspensão desta lei, todo o processo que dela aconteceu. Muito obrigado. Sem vereadores, gostaria que fizesse as considerações finais. E desde então, estou me agradecendo aos dois que participou hoje daqui nessa tribuna livre. Bem, em primeiro lugar, gostaria de reforçar a nossa fala. Primeiro, senhor vereador, né, Itamar, vou falar agora enquanto professor de história, pedagogo e pai. Eu também represento a família, assim como a Cida, mãe. Em primeiro lugar, nós lamentamos profundamente que ao longo da nossa história, uma história recente de luta, né, de conquistas, e que diante de tanta desigualdade do chão da escola, dos nossos espaços, compreender que um projeto de lei, por si só, ele vai permitir modificar aquilo que está posto historicamente neste país em especial, desde os idos da sua colonização. Segundo, é preciso ressaltar que em nenhum momento nós, professores, estamos aqui, enquanto Conselho Municipal de Educação, representando os diferentes segmentos, Poder Executivo e sociedade civil, mas principalmente o professor em sala de aula, porque a acusação aqui é direta ao professor, ele está se esquivando ou deixando de ouvir as diferentes concepções, ideologias que estão presentes no cotidiano da sala de aula. E aí, quando nós falamos disso, é preciso reforçar que nós não estamos falando só de posicionamentos políticos partidários, não. Pensar em se posicionar a todo momento, cada um dos sujeitos, das nossas crianças, nossos jovens e adultos, nossos professores, cada um deles tem uma formação, uma compreensão. E um projeto que se põe no sentido de simplesmente tolir, atingindo o que é o mais fundamental da capacidade do ser humano de aprender, e não um aprendizado conteudista, mas um aprendizado para a formação humana, que é a formação inicial desse sujeito, que vai levar ele a ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, e que nenhum projeto como esse, ele vai representar o olhar da família, e mais do que nunca, nós falamos enquanto segmentos de professores também. É importante reforçar da lamentável situação desse país, onde você vê, a todo momento, uma onda de desprezo, de desconsideração, de desrespeito. Eu me sinto desrespeitado com propostas como essa. Eu me sinto desrespeitado diante de um contexto onde os meus alunos não são respeitados no seu aprendizado, de respeitar a minha formação, de compreender que uma proposta como esta, ela vem sim perseguir o profissional da educação, ela vem sim retirar o direito da criança, do jovem, da liberdade de aprender, da pluralidade de ideias. E aí, é importante reforçar, enquanto pai, que agora eu passo a palavra para a Cida, enquanto pai, enquanto representante de família... Infelizmente, eu não posso passar a palavra para ela não, porque era a sua consideração final de vocês dois, tá bom? Mas eu gostaria... Não, porque a gente já está com um horário avançado, tá bom? Tudo bem? Não posso falar, então? Não, eu queria pedir ao senhor que fizesse as considerações finais. A gente não está abrindo para debate mais. O senhor já deu os 15 minutos,
vereadores já fez o questionamento. Tá? Ok. Em nenhum momento, primeiro, resistência. Conclamo todos, então, para as considerações finais, que lutem contra este projeto e contra qualquer outra proposta que venha, de fato, interferir no aprendizado de nossas crianças e jovens e no papel fundamental do professor e falar em nome das nossas famílias. Ok? Agradeço, então, essa casa, mas, ao mesmo tempo, quero reforçar a importância da fala da representante da ASOPAS, porque nós estamos falando enquanto instituição. Okay? Senhor Paulo César, eu não posso deixar também de ser também discreto com a posição feminina, tanto que nós brigamos muito aqui, né, vereadora Ilma? Então eu gostaria também que a Cida falasse também. Agradeço. Eu quero agradecer muito a consideração do vereador e por garantir o direito feminino da fala. Enquanto mãe, enquanto representante de um lar, enquanto provedora do sustento e da educação do meu lar, a minha consideração final ela é simples. 2 minutinhos. Vereador Itamar Freire, eu não o conhecia, mas eu já identifiquei no ato da fala do companheiro pela sua incomodação. Eu gostaria de solicitar a esta Casa de Lei que, quando pensar em beneficiar família, pense além da escola. Pense na família no âmbito geral. Pense na família na questão da carga horária de 8 horas que uma mãe operária igual a mim tem que ficar fora de casa e deixar meu filho solto. Pense em projeto de lei nessa questão, de que mães com filho, ela deveria ter uma carga horária menor para poder cuidar desse filho, porque não é o professor que vai ensinar o meu filho questão de ideologia, nem disso nem daquilo. Não é o professor que vai ensinar para o meu filho valores éticos e morais. Ele tem que vir de casa com esta base. Só que a maioria das mães são operário padrão, carga horária de 8 horas. Enquanto vocês não criam leis que favoreçam a família de fato, e ficam aí discutindo que professor tem que ensinar, que professor tem que ensinar. A educação tem que vir de casa. O meu menino, a minha menina, ele tem que sair de casa sabendo que o direito dele termina onde começa o do outro. Ele tem que sair de casa sabendo que se ele pegar algo que não pertence a ele, ele está cometendo um crime. Ele tem que vir de casa com valores morais. Lá na escola ele vai aprender disciplinas, ele vai aprender uma formação cidadã. A educação ele tem que trazer de casa. Então, quando vocês pararem para pensar lei que favoreça a família, pensa no todo, na educação, na saúde, na segurança. Muito obrigada. Queria agradecer aos 2 palestrantes do dia, né, que vêm falar sobre os 15 minutos. Gostaria de sugerir que os representantes procurassem a comissão de educação nessa casa, que, mais uma vez, a Câmara sempre está aberta ao diálogo. Justamente isso nós permitimos que vocês viessem aqui e usassem a tribuna. Jamais aqui os vereadores vão fugir de qualquer debate e discussão. Só que nós temos que fazer uma discussão com muita cautela e com muita... ambas as partes com os nervos calmos. Então, eu sugiro que vocês procurem a comissão de educação para conversar. Tá bom? Queria pedir à vereadora Ilma, que é a nossa representante feminina, e o vereador Romildo, que acompanhasse os dois até para a gente... E já convocar o orador, quem é? Dr. Edson Nogueira, que pudesse fazer uso da palavra. Assim que eles saíssem, você só pode já começar os oradores. Foi, mas eu fui feliz. Não, eu fui feliz. Tem nada a ver com o que ela falou aí, não? Senhor presidente, colegas vereadores, assessores aqui presentes, líderes de partidos políticos, professores aqui, quero saudar aqueles que nos assistem através da TV Câmara, através da TV Web, através do Facebook. Não tinha
Presidente, o objetivo de usar a tribuna hoje, mas não posso me furtar de esclarecer alguns pontos. O primeiro é de que esse projeto de lei, que é lei, não é projeto, é lei, não cabe mais discussão aqui. Ele foi votado em 2015 e nós aqui não estávamos. Segundo, o projeto foi aprovado, o prefeito vetou a sistemática da coisa. A Câmara derrubou o veto e a Câmara promulgou a lei. O professor Paulo César falou que decisão judicial a nível federal, de que ela não tem valor. Se essa lei não tem eficácia, o prefeito não manda executá-la. Só que não cabe mais aqui, nesse momento, a discussão dessa lei. Ela teria que ter sido efetivada no momento da discussão do projeto em 2015. Então, eu não posso deixar aqui a oportunidade de esclarecer que nós não estávamos aqui, e hoje, o professor Paulo César e a professora Cida já disseram, a questão que vão impetrar judicialmente, eu acho que é o âmbito realmente agora de ser discutido. Vamos aguardar. E se ela não tem eficácia, o prefeito não tem obrigação nenhuma de executá-la. Esse é o meu pensamento, a minha posição. Não cabe aqui julgar a ninguém, mas eu gostaria de que, senhor presidente, não cabe mais a Comissão de Educação também discutir o projeto. É uma lei que está em vigor, então é questão meio judicial e aguardar a decisão. Se já tem decisão do Supremo, é fácil de que ela não tenha validade. Portanto, senhor presidente, obrigado. Com a palavra, o vereador João Batista declinou com a vereadora Ilma. No prazo elementar de 15 minutos. Ilma, minha deusa. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças presentes, quero cumprimentar a Yara, cumprimentando o Wanderson, a Tina, a todos os professores, representantes de conselhos, diretores de escola, representantes do partido PT, que se faz presente nessa casa também, senhoras e senhores. Eu quero pedir até desculpa a todos que estão presentes. Eu sabia dessa pauta de hoje, mas nós estávamos na Secretaria de Saúde, conversando também com a secretária sobre o problema da saúde do município de Cariacica. E como muito bem explanou o vereador Edson Nogueira, essa lei foi aprovada nessa casa e, como sempre, quando o vereador apresenta o projeto, nós sabemos que o prefeito automaticamente ele veta. Quase nenhum projeto dessa casa ele vem para a Câmara se tornando lei. E aí depois vem a questão da lei tácita. E eu sempre disse aqui na casa da importância das comissões, das importâncias dos segmentos acompanharem as pautas apresentadas, dos projetos que são apresentados por vereadores. Nós abrimos sempre para a comunidade a questão da discussão nas comissões, sempre estamos abertos. Já houve aqui nessa casa várias vezes da gente abrir a Câmara para ouvir os segmentos, conselheiros tutelares. Já fizemos várias modificações em projeto quando alguém traz a discussão para essa casa. Já acertamos muitos erros. Eu acho que o debate, a importância da discussão é válida. Concordo, em parte,
com algumas pessoas que aqui, às vezes, citaram o descontentamento, tenho falado com Moisés pela rede. Só que eu deixo aqui registrado o meu lamento em relação às questões das divergências políticas partidárias. E eu, quando cheguei, que vi algum diretor ali, professores, eu fui cumprimentar. Mas tem gente que nem a mão estende. E aí, quando um vereador vai falar, começa os vaias, ninguém quer ouvir. E eu disse ali agora há pouco, para a nossa professora, a qual eu tenho tanto respeito, que a gente, antes de entrar nessa casa, a gente tem que saber até a quem a gente estende a mão. Eu acho que a mão é para ser cumprimentada, mesmo que a pessoa não goste da pessoa, ou que acha que não é questão de educação. Estender a mão é questão de educação. Eu falei esses dias em Vila Rica, a uma moradora, onde nós estávamos ali na rua acompanhando o serviço. Quando eu estendi a mão para cumprimentá-la, ela foi agressiva, e eu disse para ela, a minha mão só serve para abençoar. Essa mão não faz mal a ninguém. Então, estender a mão para um diretor, estender a mão para um professor, estender a mão para um líder comunitário, isso aí é questão de educação. Podemos dar as costas e sair, como alguns fazem, podemos. Mas é preciso ter diálogo, é preciso ter conversação, é preciso ter entendimento, porque se não tiver entendimento, nós não podemos saber em que estamos errados, porque todo ser humano é passivo a erro. Nós temos os diálogos e as reuniões para ser acertados. Agora a casa está aqui. Nós temos aqui toda segunda-feira o diálogo aberto. As discussões são tragas aqui a este plenário. As redes sociais estão abertas para que todos se comuniquem. Agora, não é justo que alguém venha aqui, fala, a gente ouve para tentar ver o que pode ser feito, e aí as pessoas vaiam quando o outro vai falar. As ideias têm que ser debatidas, as ideias têm que ser colocadas. E eu, quando eu vi o presidente cortar e deixar só o outro professor falar, eu confesso que eu ia te cobrar, presidente. E aí você agiu mais rápido do que eu, porque todos têm direito à fala, à expressão. E aqui foi bem, como? Eu não vou discutir com a senhora, e debater. Se a senhora quiser conversar comigo, eu estarei disponível no meu gabinete. Posso sair aí fora, conversar também. Só que se começar esse debate, essa agressão, aí eu não tenho mais o que falar, porque eu não vou discutir com quem não quis me cumprimentar. Eu vou conversar a partir da hora que você quiser conversar comigo. O projeto já virou lei. Eu não vou discutir com quem não quis me dar a mão. Se quiser me receber, eu estou pronta a receber. Senhoras e senhores que estão nos ouvindo, eu estive na Secretaria de Saúde agora há pouco, numa reunião com a secretária de Saúde, aonde nós colocamos a dificuldade dos médicos, da dificuldade de funcionários, do maltratamento dispensado por parte de alguns servidores da saúde, aonde não tem educação de atender a população das unidades de saúde. A educação em primeiro lugar. As pessoas chegam nas unidades e são mal recebidas pelas pessoas da primeira frente, da frente de atendimento das unidades. E isso não é diferente, é em muitos setores. Então nós discutimos essa questão e até falamos lá com a comissão que esteve na reunião.
O processo seletivo é aplicado dentro da educação e dentro da saúde. Só que o processo seletivo, senhores vereadores, ele pede os quesitos de sabedoria e não pede os quesitos de educação. E aí, quando a pessoa recebe a população e trata de qualquer jeito, é porque a pessoa não recebeu de berço a educação que deveria receber. E é aí que eu quero fazer a saudação a essa professora que veio aqui e explanou bem. Nós temos que educar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar a eles como proceder. Beijo, Cláudia. Nós temos que ensinar a eles, porque nós não podemos imputar a responsabilidade só dos professores de educar, só das pessoas de educar. A educação tem que vir do lar. Porque quando nossos filhos chegam às escolas, eles aprendem. Mas quando eles voltam para casa, eles esquecem ou desaprendem, porque às vezes o ensinamento de muitas famílias são totalmente errôneas. E aí eu volto a falar da saúde, senhor presidente, na questão dos médicos. Nós estamos debatendo nas redes sociais, e eu sei que neste momento muitas pessoas estão nos ouvindo. Após a implantação do ponto biométrico, o ponto eletrônico, aonde o médico é obrigado a cumprir 20 horas de carga horária semanais. Ou seja, ele tem que permanecer na unidade por 2 dias e meio para completar a sua carga de salário. Aqui foi falado na semana passada, na audiência, sobre o salário dos médicos de 2.400. E lá na secretaria, o que foi nos colocado? Para que o médico receba a gratificação, ele tem que cumprir a carga horária para depois ele receber a produtividade que chega a um salário de R$5.000. E muitos pediram demissões, saíram de Cariacica, porque muitos tinham outros compromissos. Tinham ali, às vezes, alguma clínica particular por conta própria, algum atendimento em algum setor, e aí deixaram de trabalhar em Cariacica, deixando o município sem médicos profissionais, sem qualidades. Falamos também, senhor presidente, dos profissionais das dispensações de medicações. Só quem pode dispensar os remédios, a lei agora é essa, só quem pode dispensar os medicamentos são farmacêuticos. Nós sabemos que muitas pessoas que vão a médicos, as receitas que vêm que quase ninguém consegue entender. A lei é bem clara, só pode fornecer o remédio se tiver farmacêutico nas unidades. E nós temos deficiência de profissionais farmacêuticos. E quando alguém sai de licença maternidade, como foi o caso de São Francisco, ali fica sem distribuir os remédios. Também foi falado sobre o atendimento ao idoso, vereador Broinha. E é uma questão que eu venho sempre debatendo aqui nessa casa sobre o atendimento ao idoso. Ou seja, o idoso sai da sua casa, vai para a unidade de saúde, e quando chega na lei do idoso, onde garante que o idoso tem atendimento, imagine, senhoras e senhores, que as unidades de saúde têm 40 exames quinzenais. 10 são destinados para idosos. 10 são destinados para mulheres grávidas gestantes. E os outros 20 quinzenais são destinados à população, criança, homens, mulheres que não estão em estado de gestação. Com isso, os nossos idosos vão num dia e depois tem que voltar no outro dia e não consegue. Assim também no sistema
de marcação de consulta. Se a pessoa é idosa, e a maior parte dos idosos moram só, eles saem da sua casa, andam quilômetros, andam muito tempo a pé, quando chega na unidade já com a sua pressão alta, não tem mais atendimento. E quando consegue marcar a ficha, tem que voltar no outro dia para ser atendido. E assim também com as mulheres, com os adultos. E lá eu coloquei para a secretária, senhor presidente, que se a pessoa é um trabalhador, se ele tem ali um emprego, ele tem que sair do emprego dele um dia, ir na unidade para marcar a consulta, e depois no outro dia ele tem que perder o emprego de novo, para voltar a consultar. Infelizmente, nós vereadores não podemos determinar como seja o atendimento das unidades, porque isso vem de dentro. Mas conversamos com a secretária, colocamos a nossa insatisfação nos atendimentos e pedimos que a secretária reveja essa situação. Eu tenho visto aqui várias reclamações de vereadores, de líderes comunitários, as redes sociais é o que mais se fala sobre a saúde, mas nós temos um problema muito sério dentro da saúde. É a organização e a falta de amor, a falta de humanidade perante as pessoas das nossas comunidades. O nosso povo, o povo de Cariacica, é um povo sofrido, um povo que às vezes, para conseguir um atendimento, quando chega e é maltratado, já vem carregando de dentro da sua casa o aborrecimento, a necessidade, e às vezes somente com um abraço, com um aperto de mão, um carinho, a pessoa volta para casa e a doença até vai embora. Eu hoje estive conversando com o vice-governador César Colnago e com o senador da República, Ricardo Ferraz. E eu estava colocando para eles a dificuldade que Cariacica tem. A dificuldade vivida pelo nosso povo. A nossa realidade é bem diferente de Vitória. A realidade dos nossos bairros. E eu tenho andado, eu tenho conversado com lideranças, eu tenho ido em bairros, vereadores, aonde eu passo e eu simplesmente só tenho uma coisa a dizer. Estamos vendo agora, neste período que se aproxima das eleições, várias reuniões de deputados vindo em bairro que nunca viram, que não conhecem. E o meu questionamento é um só. 4 anos. Durante os 4 anos que nós, vereadores, passamos por essa casa, nós percorremos o município todo. Nós andamos, eu acredito no meu trabalho, eu acredito naquilo que eu peço, eu acredito naquilo que eu faço, eu acredito naquilo que eu posso fazer. Mas o que eu não posso acreditar, e não posso aceitar, e não posso admitir, é que deputados, tanto estaduais como federais, que passaram 4 anos, nada fizeram pelo nosso município. Ou pouco fizeram, alguns fizeram, com certeza alguns fizeram, mas muito pouco em relação ao que o nosso município carece e necessita. E hoje, nós vemos a realidade de Cariacica, aonde nós andamos, pedimos ajuda aos deputados, pedimos ajuda aos senadores, pedimos a compreensão da população que nos dê um prazo para que a gente vá até o prefeito, mas nós sabemos que o prefeito também não tem recebido recurso.
E hoje, ao meio-dia, o prefeito estava em Brasília, na sede da Caixa Econômica. E eu pedi, o prefeito me pediu, vai lá e coloca no grupo que vocês vão ter um outro momento. O momento onde esse recurso virá. Porque hoje era o dia dele estar lá em Brasília, assinando aquele convênio do empréstimo que nós aprovamos. Mas eu vi também nas redes sociais hoje, algumas pessoas da oposição ou alguém querendo implantar o ódio, dizendo, o prefeito está na Copa do Mundo. Sabe onde ele está? Ele está lá na Suíça, na Rússia, né? Rússia. E quando eu saí dali, do gabinete do prefeito na sexta-feira, eu encontrei ali o presidente. E logo que eu entrei para a sala do prefeito, eu falando para ele que eu não me conformava com a demora das empresas, das empreiteiras. E ele disse para mim, eu também não, Ilma. Mas depende das empresas, depende das empreiteiras. E no dia 23 de novembro de 2017, nós, vereadores, estávamos no palácio com uma gama muito grande de lideranças. Muitos líderes comunitários estavam ali recebendo. Conclua, minha vereadora. Estou querendo, presidente, mas a própria mesa confunde a gente quando a gente está falando. Essa Câmara, ela teria que girar. Porque às vezes quando nós estamos aqui com raciocínio, alguém está rindo, conversando. Então teria que ter também a mesa, a compreensão de fazer um pouquinho de silêncio, porque atrapalha quem está aqui no microfone. Eu estou concluindo, senhor presidente. Nós sabemos que essa reta final agora vai ser assim, um por todos, e cada um que mande, que fale mais. Eu não tenho mais o tempo da tribuna, mas eu tenho as ruas. Eu vou para as ruas falar. Com a palavra o vereador Itamar Freire. Boa tarde, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Ilma, funcionários desta Casa de Leis, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Primeiramente, eu uso esta palavra para agradecer ao senhor prefeito municipal pelo fato de ter recebido na última semana uma comitiva de moradores da rua 19, 25 e 26 em Nova Rosa da Penha, e ali ter colocado com clareza a situação, o desejo e a determinação com que ele quer poder fazer a drenagem e a pavimentação daquelas ruas, assim que nós tivermos com um recurso que por essa casa foi votado em mão. E isso, para nós, é muito gratificante. Não que é favor o município receber os seus munícipes, o prefeito receber, não que seja favor o prefeito fazer as obras que é necessária, mas sabemos que, diante da situação, o prefeito fez uma recepção calorosa com os moradores de Nova Rosa da Penha e pôde explicar tudo e assumir, renovar os compromissos. E, naturalmente, isso me satisfaz de saber que os nossos munícipes são tratados com respeito pela administração municipal.
fica aqui o meus agradecimento ao prefeito e ao seu secretário que ali despacharam juntamente com a nossa comunidade. Senhores, mas diante do fato que trouxeram a essa casa hoje, nós temos que nos posicionar. Na verdade, nenhum projeto que aqui nós encaminhamos sai ou nasce da nossa mente por acaso. Somos agente público, agente político, e como tal, a gente ouve diversos segmentos da comunidade. E aqui, infelizmente, nós temos visto o debate, porque esse projeto que passou, já é lei, foi colocado, ele foi discutido, teve um tempo, nós aqui apreciamos na casa, como as matérias são apreciadas, e não houve manifestação de nenhum segmento da educação. Até porque nós tínhamos passado recentemente aqui e discutido, vereador Edson, sobre o Plano Nacional de Educação. E o que nós estamos colocando aqui no Escola Sem Partido é o mesmo que já colocamos lá, quando aqui passou. Porque o Legislativo Federal, vereador Edson, não quis entrar em detalhe na hora de votar o Plano Nacional de Educação, jogaram para os municípios, para colocar na mão da cidade a temática do assunto. E aqui nós discutimos. E essa casa votou mantendo o que nós colocamos no projeto-lei. Foi a mesma coisa, que está lá. Foi colocado lá. Nós discutimos aqui, vereador Camilo. Vossa Excelência estava junto. E nós votamos o quê? Foi colocado no Plano Nacional de Educação o que nós trouxemos aqui. Não existe essa questão de querer colocar na mente da população de que nós queremos botar mordaça na boca de educador, não. Queremos sim, porque aqui foi dito depois, e eu não poderia debater, mas agora estou colocando nesse horário, que a família que ensina a situação ética e moral dos seus filhos, mas eu ensino na minha casa que o menino é menino, que a menina é menina. Dentro do projeto de educação, chega na escola e quer ensinar que ele pode ser menina, que ele pode ter um nome, um outro nome, sem for o nome que ele alcançou. Quer inverter aquilo que a família ensina. É essa questão que nós debatemos, é essa questão que nós colocamos. E o que o projeto? Porque falam, mas não diz. O que diz o projeto que virou lei? É claro. Então aqui, ó, institui no âmbito do sistema de ensino municipal o programa Escola Sem Partido e dá outras providências. Aí o artigo 1º, fica criado no âmbito do sistema de ensino municipal o programa Escola Sem Partido, atendido o seguinte princípio: neutralidade política e ideológica. Isso não é matéria de ensinamento. Eu sou PDT, o meu partido. Imagina eu, professor, na escola ensinando que a única tese é ser pedetista. É botar o partido como prioridade. Se eu fosse qualquer outro partido. Então é isso aqui que nós estamos botando. A neutralidade. Eu posso ser professor e ensinar matéria, matemática, português, história, o que for, sem vender a minha posição partidária. Partidária. A gente poderia o quê? Nós então temos aqui a pluralidade de ideias no ambiente acadêmico. A pessoa tem suas ideias, mas não pode colocar o que nós estamos querendo. O que nós estamos querendo. Isso é lei. Não tem projeto em discussão, é lei. E esse negócio... Só um segundo, vereador, só um segundo. Gostaria de solicitar ao plenário que garantisse o direito de fala do nobre vereador Itamar Freire. Por favor, gostaria de solicitar ao plenário.
gostaria de solicitar ao plenário mais uma vez que garantisse o horário regimental dos oradores e respeitasse a fala do vereador Itamar Freire. Essa lei, ela não foi julgada inconstitucional ainda. Essa lei não é só Cariacica que fez, não, senhor. Nós temos aqui na escola, no Criciúma, lá é lei. Foi levada ao Supremo a discussão, que é o caminho dos entendidos. Para isso existe a ação de inconstitucionalidade. Para isso tem a lei e seus trâmites. Quem acha prejudicado, em vez de ficar batendo boca, tem que entrar nos caminhos, como aqui foi dito. Entra no caminho. Se ela for ilegal, o Supremo vai julgar, porque o Supremo é guardião da Constituição. Pelo menos a eles foram dados esse direito. Agora, dizer que é inconstitucional, não. Existe uma liminar sobre esse caso de Criciúma, paralisando até que se aprecie o mérito da questão em todo o país. Não existe inconstitucionalidade. Aqui ela é lei. Lei. Foi aprovada, sancionada, e o que nós queremos dizer é o seguinte, vereador Amarildo, que foi muito bem comentado. Agora, tudo na vida tem dois lados. Tudo na vida tem dois lados. Aqueles que acham que não é, que é ilegal, o caminho já foi dito. Recorrer. Agora eu quero dizer o seguinte, nós defendemos essa lei. E vamos continuar defendendo. Se ela fosse de uma só ideia, não tinha debate, não tinha discussão. Isso é o que a gente quer colocar. Não é aqui, vereador, senhores vereadores, uma perseguição a nada, não é uma ditadura a nada, o processo é democrático. É democrático, e tanto é que nós não impusemos nada, não. Nós fizemos uma lei, e ela virou lei em discussão, dentro da nosso ordenamento jurídico. Ela foi contemplada a lei. E aí, a discussão dela, se ela vai permanecer, é grande. E não é Cariacica, não. Ele estava aqui e votou, representando a educação. Então nós temos que analisar. Agora, ele foi errado? Não, ele fez um processo de discussão. Era um momento de discussão em todo o país. O que nós queremos colocar bem claro é o seguinte, na nossa ideia, no que nós defendemos, a escola ela tem o poder de ensinar. O mestre tem que ensinar aquilo que é de competência na grade curricular. Não é querer mudar a mente dos nossos filhos ideologicamente partidário ou doutrinária religiosa. Isso que nós pregamos, porque, na verdade, o que tem na grade curricular é ensinar, formar o homem, formar dentro daquela parte que é necessária, não persuadir a mente de nossos filhos, que ele pode escolher numa determinada idade, se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, se ele quer ser esquerda, ele pode escolher o que quiser, mas isso não pode ser ensinado por um educador que tem o poder de educar dentro daquilo que está autorizado. Isso que nós pregamos, isso que nós defendemos. E quanto a isso, não há vaia, não há pressão, nada vai me calar. Saibam bem disso. Eu quero chamar aqui as pessoas que defendem a família, que defendem a originalidade do ensinamento familiar, para ficar atento com esses segmentos que, em nome de educação, querem implantar uma transformação na ideologia do homem e da mulher. Isso é que nós temos que estar atentos, porque, meus amigos, não podemos nos deixar amedrontar por vaia, nem por aqueles que se acham donos da verdade. Não podemos, não tememos aqueles que não querem ouvir a verdade. Não vai no ambiente onde tem quem fala a verdade. Porque a pessoa ouve se quiser. Se não quiser, é só não ir naquele lugar. Agora, na sala de aula, aonde é pago ao educador para dar aula, ele não pode ir lá inverter o ensinamento que a mãe deu, que o pai deu,
como guardião da casa. Sobre isso, senhores vereadores, eu quero agradecer aos vereadores que votaram conosco nesse projeto-lei. E aí, o andamento dele para onde vai é justo. É justo que quem não concorde, recorra. Para que lá, então, seja julgado o que é para continuar ou não. Mas eu aqui quero continuar defendendo. Defendemos aquilo que realmente já foi discutido. Para quem estava atento. Tem gente que só vê uma coisa quando ele é futucado por alguém que pensa igual a ele, como é o caso que foi feito agora. Porque antes ninguém quis saber da discussão, pelo contrário, ignoraram. Mas aqui sempre teve, vereador Edson, a Comissão de Educação. Aqui sempre teve os vereadores da educação. E aqui, nessa Casa de Leis, aqui sempre se debateu muito profundamente as coisas. Eu quero aqui deixar isso claro e dizer que eu, Tamar Freire, estou pronto para o debate. Mesmo que seja julgada a inconstitucionalidade, eu não tenho que cumprir a lei. Não tenho o poder de executar a lei. Mas a minha posição continua a mesma da lei que apresentei, que foi votada, que foi vetada, que foi derrubado o veto e que se tornou lei. Muito obrigado. Gostaria de chamar o último vereador inscrito, apesar do tempo já ter se esgotado. Nós vamos garantir a fala do nobre vereador pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde a todos. Nobres pares, com relação à discussão de hoje, eu gostaria de pedir aos nobres educadores, ou pelo menos que se dizem educadores, que respeite a fala dos vereadores. Eu me posicionei, e sempre tenho posição, a favor do projeto Escola Sem Partido. Inclusive, eu apresentei também um, mas como já tinha a lei promulgada, então ele foi declarado inconstitucional. Estamos aqui apenas defendendo apenas que os direitos sejam respeitados. Não é nenhum tipo de mordaz, até porque eu nunca fui a favor da mordaz. Mas a escola pública que estamos vendo hoje, atenção, estão legalizando a pornografia, estão legalizando a pedofilia, e o vereador Sérgio Camilo não é a favor disso. Recentemente eu divulguei um vídeo nas minhas redes sociais de uma pessoa que se diz educadora, colocando na boca uma camisinha e o aluno segurando próximo ao seu órgão sexual uma espécie de um pedacinho de pau, e esta educadora ia com a boca ali e colocava a camisinha. Então não é essa escola que nós defendemos. Essa escola, essa educadora, primeiro que essa escola, na minha opinião, ela tinha que ser fechada. E o educador demitido. Porque eu jamais vou permitir que o meu filho esteja num grupo de pessoas
onde a educadora coloca um preservativo na boca e leva naquele determinado aluno como se fosse o seu órgão sexual, ensinando a colocar. Isso está nas minhas redes sociais. Reprimi veementemente. Então são essas liberações, esse excesso de democracia que este vereador é contra. Agora prestem atenção a vossas excelências, de vários recados que este vereador tem recebido dos diretores e diretoras. Vou, em virtude do tempo, me ater a ler apenas um. E aí eu vou explicar por quê. Estou diretora de um CEMEI em determinado lugar, para não expor essa diretora. Falo não só em meu nome, mas em nome dos 106 diretores e diretoras que têm passado por situações constrangedoras. Estamos trabalhando precariamente em nossas escolas, não temos uma internet de boa qualidade, não temos recursos suficientes para suprir nossas demandas. E agora, para melhorar, fomos ceifados em nossas cópias de Xerox, somos sujeitos a uma cota irrelevante, onde não podemos sequer fazer o básico, que são as provas, as avaliações, a prestação de contas, históricos, documentos diversos. Por favor, olhe por nós. Você sabe que a educação é a base de tudo. A educação pede socorro. Essa é uma das reclamações dos diretores em detrimento dessa vergonhosa administração do atual prefeito. E eu não vejo o Conselho de Educação aqui brigando por isso. Eu não vejo esses professores aqui lutando por isso. Mas eu posso mostrar no Diário Oficial de 13 de junho os benefícios do prefeito aos seus puxa-sacos. Olha aqui. Por favor. Concede gratificação por função de confiança a servidores e da outra providência. Artigo 1º, conceder gratificação por função de confiança para os servidores efetivos votados na Secretaria Municipal de Educação. Agora vai até embaixo, que está o nome de todos os puxa-sacos do prefeito, e que em nenhum momento vem aqui olhar a situação das escolas do nosso município. É isso que está faltando. Tenho recebido várias denúncias de vários diretores que em várias escolas está faltando merenda. Os diretores estão pedindo aos pais para fazerem vaquinha, para dar uma ajuda de custo para comprar a merenda para os seus filhos, para os alunos. Cadê o Conselho Municipal de Educação? Agora vir aqui querer criticar uma lei que já está em vigor, por favor, eu acho que esses que se dizem educadores têm que procurar algo para fazer. E para concluir, em virtude do tempo, queria também ler mais uma mensagem que eu recebi nas redes sociais
com relação aos servidores da saúde. Bom dia, vereador, e eu já falei isso aqui. Mais um mês se passou e a história se repete. O cartão era para ser recarregado na quinta-feira passada, que era o 5º dia útil, mas até hoje não recarregou. Eu e vários colegas não tivemos como ir trabalhar hoje. Esse é o retrato dessa administração ridícula e vergonhosa de um prefeito mascarado. É isso que nós temos que ser contra. É isso que nós temos que combater. Porque aqui não tem este vereador submisso ou subserviente a uma administração que está destruindo, ou praticamente já destruiu, o nosso município. Muito obrigado. Boa tarde. Seguindo a pauta da ordem do dia, solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Marildo Araújo, André Lopes, César Lucas, Celso Andreon, Edgar do Esporte, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Broinha, João da Costa, Jorjão, presente, Lelo Culto, Léo do IAPI, Motinha, Renato Machado, Romildo Humildade e Trabalho, Sérgio Camilo, Vander Show, Professor Elinho. Havendo o número legal, passamos à votação das matérias da ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei legislativo, segunda discussão. Processo 679/2018, do vereador João Batista de Oliveira Broinha. Determina que postos de combustíveis procedam com a instalação de placas informando as bandeiras de cartão que são aceitas como forma de pagamento nos respectivos estabelecimentos. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão. Projeto de decreto legislativo, evento cidadã cariaciquense. Processo 2588/2018, do vereador Amaíde Mota. Concede título de cidadão cariaciquense ao senhor Saulo Souza Nascimento, Angelino João Leite, Ademar Roseto, cadê? Leu aí hoje? Já. Solicito ao secretário de Justiça que faça a leitura do parecer. Aliás, deixa eu ler. Solicito ao secretário que leia todos os requerimentos de concede título de cidadão cariaciquense e após o secretário de Justiça vai fazer a leitura do parecer. Cadê? Verdade. O quê? Eu sei, não tá? Eu pulo. Processo 2361/2018, vereador Marildo Araújo. Jefferson Santos Valadares, Ludovico Ortilebe Faria, Romero da Silva Ribeiro Júnior, vereador André Lopes, Jackson Andrade, José Oliveira Lopes, Serafim Gerson Camilo, Anjo César Lucas, ausente. Celso Andreon, não. Vereador Edgar Pedro Teixeira, Iris Braz Sesconeto, Marília Julieta Porto, Pedro Dadalto, Edson Nogueira, Tiago Cunha Ferreira, Joel Rangel, Marcelo Santos, Henrique César Hermest Malhado, Ilma Crisóstomo Siqueira, César... Não tá.
César Franklin Costa, José Eduardo Alves, Lúcia Soares Gianizelli, Itamar Alves Freire, Carlito Fernando Paula, José Luiz Paranha dos Santos, José Luiz Campos, vereador Broinha, Arnandes Luiz Cal, Luciano de Souza Rocha, Hudson Pierre Erlache Silva, João da Costa, ausente, Jorjão, Denilvan Azeredo Cunha, Rafael Favato, Emerson Vieira Schaffer, Léo Alexandre de Almeida, Fabrini Coitim de Almeida, João Luiz Mios, Fábio de Alcântara Von Rondon, Renato Machado. Romildo Alves Oliveira, Oswaldo Patrício Medeiros, Luciano Pereira Ventura, Camilo, Rafael Guimarães dos Santos, Arilson Marcelo Martinelli, Diego Pratini Lima Bermud, Vander Show, Moshe Dayan Rosa, Miguel Hackbart, Juliano Oliveira, Professor Elinho, Paulo César da Silva Passamai, Maria Aparecida Gomes de Araújo, Vera Lúcia Monteiro Barcelos. Solicito o secretário da Comissão de Justiça para que faça leitura dos pareceres. Aliás, do parecer. Solicito ao secretário, antes, presidente, que leia a requisição do vereador César Lucas. Ângelo César Lucas, Jair Gomes de Freitas, José Lino Sepulcre, Elson Mauro do Nascimento, Ricardo de Rezende Ferraço. Adão foi lido, ó. Vai. Solicito ao secretário que retorne as indicações dos vereadores Ilma Crisóstomo e Celso Andreon. Vereadora Ilma Crisóstomo e vereador Celso Andreon. Vereadora Ilma Crisóstomo, César Franklin Costa, Eduardo Alves, Lúcia Soares Gionizelli. Celso Andreão, Aristide Cipolati, Teodoro Martins, Martinho Carlos Faque. Solicito ao secretário da Comissão de Justiça para o presidente da Comissão de Justiça para que faça a leitura do parecer. Senhor presidente, mesa diretora, vice-presidente Celso Andreon, senhor vereador e público presente. Parecer. Trata a proposição em concedido caciquense ao senhor Ademar Roseto, dado ao reconhecimento pelo relevante serviço prestado em favor do município de Caraci do Estado do Espírito Santo. A atribuição da Câmara Municipal de Caraci, conforme prevê o inciso 20º do artigo 14 da Lei Orgânica do Município, concedido no horário às pessoas que reconhecimento tenham prestado serviço de relevante interesse ao município, o que se exterioriza mediante aprovação do candidativo, artigo 49 da Lei Orgânica. Assim, no mesmo de Aspazão, opino pela aprovação do projeto de implementação com a concessão do título pretendido. É o parecer. Ilma Siqueira, relatora, Amador Araújo, presidente, Romildo Alves, secretário. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão. Estendido a todos os pedidos de todos os vereadores. Aprovado. Todos os vereadores presentes à sessão. Coloco o projeto de decreto em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moções. Vereador Celso Andreon. Moção 227-2018. Moção com duração a João Castelo. Em comemoração de Jubileu de Ouro, comunidade de São Pedro. Tá moções aqui, ó. Coloco a moção em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Não, estou aqui agora, pô. Moção. Vereador Edgar Pedro Teixeira. Edgar do Esporte. Moção 217-2018. Moção de duração em homenagem ao Dia Nacional do Policial e Militar a Marcos Aurélio Brengueschi, Hermenegildo Ramos Filho, Ezequiel Alves, G.I. Jorge Bastos Filho, Marco Antônio Moura Soares. Coloco as moções do vereador Edgar Pedro Teixeira em discussão. Não havendo, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção 218, vereador Edgar do Esporte. Moção de duração em homenagem ao Dia do Vigilante ao senhor Paulo Marcos Alves, Ivan Luiz Dauder e Josimar de Moura. Coloco as moções em discussão. Com a palavra o vereador Léo do API. Estou quase, viu? Boa tarde, senhor presidente. As homenagens ao senhor Paulo Marco Alves, Ivan Luiz e Josimar de Moura é importante, são pessoas que têm um trabalho maravilhoso na vigilância. Mas eu não poderia deixar de aproveitar o momento para estar passando hoje para nós o legionário do PDT, vereador Itamar, que hoje, no dia, às 19 horas, doutor Edson Nogueira e todos os vereadores se sintam convidados, às 19 horas no local, Avenida Mário Gugel, 6.555, edifício central comercial Mochoara, Torre 3, ao lado do Shopping Mochoara, no auditório, onde estaremos recebendo nosso deputado estadual, Marcelo Santos. Obrigado. As moções continuam em discussão. Não havendo discussão, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as moções do vereador Edgar Pedro Teixeira. Processo 2.524 do vereador João da Costa. Retirado de pauta por ausência do autor. Vereador Romildo Alves de Oliveira. Processo 2.569/2018. Moção de congratulação a Daniele Santana de Brito, Nilda Santana de Brito, Josué Gomes de Brito. Coloco as moções vereador Romildo Alves de Oliveira em discussão. Não havendo discussão, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as moções do vereador Romildo Alves de Oliveira. Processo 2.513/2018, vereador Sérgio Camilo Gomes. Celso Alves de Souza, Jesuíno Martins. Já li. Coloco as moções do vereador Sérgio Camilo em discussão. Não havendo discussão, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as moções do vereador Sérgio Camilo Gomes. Secretário. Indicações. Processo 2.586/2018, do vereador Amaíde Mota. Operação Tapa-Buracos na Rua Duque de Caxias, bairro Boa Sorte. Limpeza, capina e retirada de entulho na Rua Valfredo Ferreira Paiva, bairro São Geraldo. Coloco as indicações do vereador Amaíde Mota em discussão.
Não havendo discussão, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Amaíde Mota. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, processo 2602/2018. Capina, limpeza e pintura de meio-fio na rua Castelo Branco, Castelo, bairro Nova Valverde. Tapa-buraco na rua Castelo, bairro Nova Valverde. Coloco as indicações da vereadora Ilma Crisóstomo em discussão. Não havendo discussão, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2550/2018, vereador Itamar Alves Freire. Implantação de rede de drenagem e pavimentação asfalto na rua F, bairro Planeta. Instalação de uma lixeira grande, tipo container, com rodas na rua 129, bairro Nova Rosa da Penha 2. Coloco as indicações do vereador Itamar Freire em discussão. Não havendo, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Itamar Alves Freire. Processo 2475/2018, vereador João Batista Oliveira, Broinha. Capina, limpeza e recolhimento de entulho na rua Santa Rosa, bairro Porto Novo. Capina, limpeza e recolhimento de entulho na rua Espírito Santo, bairro Presidente Médici. Operação tapa-buracos na rua Travessa Floriano Peixoto, bairro Morro do SES. Recapeamento asfáltico na rua São Judas Tadeu, bairro Morro do SES. Capina, limpeza e recolhimento de entulho na rua Sebastião Ferreira, bairro Aparecida. Coloco as indicações do vereador Broinha em discussão. Com a palavra o vereador João Broinha. Brasília. Senhor presidente, em exercício, André Lopes do PT, mesa diretora, vereadores, vereadora Ilma, público aqui presente, TV Câmara, TV Web que nos assiste, uma boa tarde. Primeiro quero agradecer os nobres vereadores, né, ter nos aprovado, mas em segunda discussão, o projeto de lei, né, da minha autoria, agradecer os nobres vereadores, 3, 4... Atrapalha não. Dia 29 ele faz ano. Também quero agradecer, né, os vereadores por ter aprovado as minhas indicações, que é o que a gente, né, é o nosso trabalho, né, de ouvir, né, os munícipes e trazer, né, os pedidos e fazer as indicações, né, agora aguardar, né, que a gente seja atendido. Quero também mostrar até a minha indignação com essa mesa a respeito do pedido da tribuna livre. O nobre vereador Edson Nogueira já pediu lá atrás, também estou pedindo aqui, que essa tribuna livre fosse após a segunda sessão. Devido, né, inclusive, para mim foi até uma coisa feia que aconteceu aqui hoje, né, os educadores. Falou e acabou, foram embora, não ficaram até o final. Então, fazer um pedido aqui a essa mesa, né, que... fazer um pedido aqui a essa mesa, que seja após a segunda sessão, que a tribuna livre seja liberada, devido, né, o tempo que a gente perde, né, e o tempo do orador, a gente também tem pouco tempo nessa casa. Obrigado. As indicações do vereador João Broinha continuam em discussão. Não havendo mais discussão, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Secretário. Vereador Joel da Costa. Retirar de pauta para ausência do autor. Vereador Jorjão. Processo 2546-2018. Estudo técnico para serviços de pintura e sinalização de trânsito na ponte sobre o Rio Bubu, em seu entorno, na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, bairro Santa Luzia. Implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Princesa Isabel, bairro Vista Dourada. Implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Oswaldo Prudêncio, bairro Bubu. Implantação de rede de drenagem, pavimentação asfáltica na Rua Rei Felipe II, bairro Vale dos Reis. Coloco as indicações do vereador Jorjão em discussão. Não havendo discussão, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Jorjão. Solicito, ao fim das indicações, que o secretário retorne com os pedidos de cidadão cariaciquense do vereador Renato Machado. Elinho? Renato. Não, depois da indicação, depois volto. Eu vou ler logo as indicações, acabar logo. Processo 2508 do vereador Wander Caldeira Portilho, Wander Show. Drenagem e pavimentação asfáltica na Rua André Alvarenga, bairro Santa Bárbara. Coloco a indicação do vereador Wander Show em discussão. Não havendo discussão, a coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação do vereador Wander Show. Vereador Wellington Nascimento de Lima, professor Elinho. Retirar de pauta para ausência do autor. Solicito que o secretário retorne o pedido do vereador Renato Machado, a solicitação. Renato Machado. Concede título de cidadão cresciquense ao senhor Rogenir Rodrigues, do vereador Renato Machado. Rogenir Rodrigues. Oséias Gomes Fontana. Eberton Pereira de Oliveira. Coloco a solicitação em discussão. Não havendo discussão, as coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não, pela ordem, vereador Edson Nogueira. Eu pedi pela ordem porque ele não é questão de interpretação de regimento. O que eu quero falar pela ordem, senhor presidente, é que terminamos agora de votar os títulos de homenagem a cidadãos cariaciquenses, moção, mas até agora nós não sabemos onde vai ser a sessão. Nós não sabemos onde vai ser a sessão, nós temos que comunicar essas pessoas. Eu gostaria, eu acho que seria, senhor presidente, de precaução que fosse mantido nesta casa. É aqui que tem que fazer essas sessões, é aqui que é a nossa casa. Ficar dependendo de usar hall de prédio ou de qualquer lugar que seja, e principalmente que são coisas que demandam pessoal, demanda tempo, demanda recursos. E eu gostaria, senhor presidente, que fosse feito nesta casa, até porque nós temos que comunicar às pessoas e que receberão. E nós não podemos chegar no cidadão quarta-feira e falar, ó, é amanhã a sessão, tal hora, em tal lugar. Eu gostaria de deixar essa preocupação aqui. Tá muito difícil, hein? Tá muito difícil. Regimental, nobre vereador Edson Nogueira, inclusive agradecer, sempre preocupado com as solenidades, com os ritos. A mesa irá debater e logo irá repassar para todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando sessão ordinária para a próxima quarta-feira em horário regimental. Boa tarde a todos e todas.